Nunca comentei isso fora do meio técnico, jamais. Mas outro dia, preso no trânsito, escutando um vídeo no celular, ouvi um cara falando de um corpo que desapareceu da funerária com marcas esquisitas. Aquilo me atingiu forte, porque o que eu vou relatar aqui não envolve nada espiritual, nenhuma lenda, nenhuma maldição. É simplesmente repugnante, inacreditável e cruel a ponto de até hoje eu questionar o que meus olhos enxergaram e o que minhas mãos tocaram. Isso ocorreu em 2014, numa madrugada de terça-feira. Eu era o responsável técnico de plantão no IML de Salvador. Naquela altura já carregava 30 anos de profissão. Corpo em decomposição já era rotina para mim. Mãe gritando desesperada, gente crivada de bala, tudo normal. Mas aquele corpo não chegou como um cadáver qualquer. Veio lacrado, direto da funerária, com um selo colado na tampa do caixão, informando que havia sido velado por 5 horas. Homem de 39 anos, causa do óbito atestada como infarto fulminante. Óbito assinado por um residente recém-chegado do hospital estadual. Se a mãe dele não tivesse batido o pé, aquele homem teria virado cinzas antes mesmo de abrirmos a tampa. Quem entregou foi a própria equipe da funerária. Chegaram visivelmente nervosos, com pressa, mas como a requisição trazia o nome da diretora do hospital e tudo certinho, ninguém estranhou nada. Só que eu, com muitos anos de estrada, percebi logo que tinha algo muito errado. Primeiro, a madeira do caixão apresentava umidade por dentro. Segundo, não havia odor de necrose. O cheiro era doce, mas azedo, como se algo estivesse vivo ali dentro. E o que me gelou de verdade foi o seguinte: ao colocarmos o caixão na maca de autópsia, ele deu uma leve balançada, como se alguma coisa se mexesse internamente. Não sou de entrar em pânico, nunca fui, mas respirei fundo e falei para minha auxiliar: liga a câmera ali do canto, quero tudo gravado e se prepara. Quando levantei a tampa, o corpo estava diferente. Rosto pálido, olhos fechados com fita adesiva. Mas o que chamou a atenção foi o peito ainda relativamente firme. Não apresentava aquela flacidez típica depois de tantas horas de óbito. A barriga estava excessivamente inchada, como se tivesse gás, porém sem o inchaço característico da putrefação. Era um inchaço ativo, vivo. Pedi o bisturi. A primeira incisão, da região do umbigo até o externo, foi a pior da minha carreira. No instante em que a lâmina atravessou a pele, uma massa de larvas brancas vivas explodiu para fora da cavidade abdominal, pulando como se esperassem pelo ar. Eram grandes, numerosas, agitadas, saindo junto com uma gosma clara misturada a um líquido de cheiro quase ácido. Minha auxiliar vomitou na hora. Eu não congelei, mas fiquei paralisado por dentro. Em 30 anos de profissão, eu já tinha visto larvas vivas e em movimento. Dentro de um corpo que, teoricamente, estava falecido havia quase 8 horas. Mas o que me fez realmente gelar foi o próximo detalhe. O intestino ainda apresentava movimentos peristálticos. Quem trabalha na área entende. Isso só ocorre quando há atividade nervosa residual. Em outras palavras, fecharam aquele homem dentro do caixão ainda vivo. Abri o tórax. O coração estava contraído, sim, mas os vasos ainda úmidos, sem colapso completo. Voltei a ficha. Hora do óbito registrada como 14h17. O corpo chegou às 22 horas, mas aquilo ali não tinha nem 3 horas de óbito real. Se alguém aqui não me conhece, pode duvidar. Mas quem é da área sabe. Larva não se desenvolve em corpo fresco e não entra de fora para dentro num caixão selado. Aquelas larvas foram depositadas enquanto ele ainda respirava. E o organismo reagiu, conviveu com elas por algum tempo. Fui atrás de informações. Quis saber quem era o rapaz. O nome não importa agora, mas conversei com a mãe. Ela me procurou transtornada e contou que o filho deu entrada no hospital na noite anterior com um surto. Gritava, se debatia, teve convulsão. Segundo ela, deram sedativo, disseram que entrou em coma profundo. 2 horas depois, declararam morte cerebral, sem apresentar exames, sem deixar ela ver o filho na UTI, e ainda lacraram o caixão no velório, alegando que o rosto estava desfigurado. Ela não aceitou, brigou, gritou e conseguiu que o corpo fosse enviado ao IML. Se não tivesse insistido, teriam enterrado ele vivo lá dentro. Aí vem a parte que ninguém quer escutar. No dia seguinte, tentei acessar o prontuário no hospital.
Fui barrado. Voltei com o ofício assinado e me informaram que a ficha do paciente tinha sumido. O atestado de óbito, disseram, foi feito por um residente novo que, por coincidência, foi afastado do plantão naquela noite e nunca mais apareceu. Fui à funerária responsável pelo transporte. Um dos funcionários, visivelmente nervoso, me chamou de lado e disse: doutor, o caixão chegou pra gente já lacrado. Não era para abrir, só velar rápido e levar para cremação. Perguntei: cremação? Ele confirmou que a família não autorizou. Olhou para o chão e completou: pois é, estava tudo preparado para isso. A senhora barrou na última hora e exigiu o IML. Voltei para o instituto indignado, elaborei o laudo completo. Registrei a hora estimada real do óbito, a atividade larval, os movimentos residuais, tudo documentado. No dia seguinte, minha senha foi bloqueada. Recebi notificação de afastamento por instabilidade emocional. Disseram que eu precisava de avaliação psiquiátrica antes de voltar a assinar documentos. Pensei que era piada, mas não era. Sumiram com meu laudo, sumiram com o corpo e sumiram com o caso. No mês seguinte chegou um envelope pardo, sem remetente. Dentro, uma foto impressa tirada da câmera do canto da sala. Mostrava o exato momento da primeira incisão. Na ampliação, no fundo da cavidade abdominal, algo que eu não tinha notado na hora. Um pedacinho de papel dobrado entre as alças do fígado. A foto com zoom revelava uma palavra rabiscada com sangue coagulado. Acordado. Sabe o que me quebrou de vez depois daquele envelope? Não foi a foto, nem a palavra escrita em sangue. Foi entender que alguém quis que eu visse aquilo. Alguém, da equipe da funerária ou do hospital, sabia exatamente o que estava acontecendo e permitiu que acontecesse. E ainda guardou uma prova, como quem diz: você viu, você abriu, você compreendeu, mas não pode fazer nada. Guardei aquela foto escondida por anos. Não mostrei a ninguém, nem nos processos internos, porque deixou de ser questão de denúncia e passou a ser questão de segurança. Depois daquele dia fui afastado da coordenação técnica. Me transferiram para perícias administrativas, longe das mesas de autópsia. Alegaram idade, mas eu sabia, era para me silenciar. Meses depois soube que o corpo foi cremado mesmo sem autorização da família, sem registro oficial. Fizeram com documento interno e ninguém respondeu por isso. A mãe sumiu. Liguei 2 vezes. Um número fora de área. O outro caiu em caixa postal que nunca mais atendeu. O hospital continuou operando normalmente até hoje. Tentei falar com colegas, com o jurídico, com ex-diretores. A reação era sempre a mesma: silêncio. Ou aquela frase que ainda me dá nojo: tem coisa que é melhor não mexer. Mas me diz uma coisa, você que está assistindo aí no canal, o que é pior? A larva que entra pela pele e devora tudo por dentro, ou o silêncio de quem presencia isso e acha normal? Eu juro por tudo que há de mais podre nesse mundo. Aquele homem estava acordado. Estava entubado, sedado, mas consciente. As larvas entraram com ele vivo, e mesmo enquanto eram consumidas por dentro, o corpo ainda tentava reagir. Isso me atormenta até hoje, porque eu fechei a cavidade torácica dele, sabendo que ele sentiu não sei por quanto tempo, não sei em que grau, mas sentiu. E isso não sai da minha cabeça. Sonhei semanas seguidas com aquele corte, com o bafo quente saindo da cavidade aberta, com o barulho das larvas se mexendo como se tivessem vontade própria. Sonhei com ele mexendo os dedos dentro do caixão, com a boca costurada tentando se abrir. E o pior, sonhei com um instante em que alguém, no escuro de um quarto de UTI, colocou aquele papelzinho dobrado lá dentro, de propósito, como um aviso, como um ritual. Não sei exatamente o que fizeram com aquele homem, mas tenho quase certeza do que ele se tornou. Uma evidência, um experimento, um descarte, uma ameaça para alguém. Tanto faz. O que me destrói é que ninguém nunca pagou por isso. Nem o hospital, nem o residente que evaporou, nem a funerária. E todos que tocaram nesse caso desapareceram, se calaram ou mudaram de função. Inclusive eu. Estou velho, estou doente. Sei que esse relato talvez nem vá ao ar inteiro, talvez apaguem. Mas se restar só uma frase dele, que seja esta: se um dia forem visitar alguém numa UTI e disserem que o caixão está lacrado, perguntem o motivo.
Exijam. Olhem, mesmo que doa, mesmo que seja horrível. Porque tem gente sendo enterrada viva neste país. E nem sempre é por engano, às vezes é por conveniência. Você pode ignorar o cheiro, pode fingir que não viu as larvas. Pode deixar para lá como mandaram eu fazer. Mas uma hora, quando encostar a cabeça no travesseiro, você vai lembrar do som, do calor e da palavra escrita com sangue, acordado. Se está gostando, deixe o seu like que nos ajuda muito a continuar. Vou ser direta porque se eu ficar dando voltas parece mentira e o que aconteceu não tem nada de inventado. Em 2018 eu atuava como médica legista em Curitiba. Já tinha bastante tempo de casa, principalmente no setor de identificação por características ósseas, aquela área do trabalho que entra em cena quando o corpo já não consegue mais se expressar sozinho. Nunca foi bonito, nunca foi glamouroso, mas eu gostava de fazer aquilo. Gostava de devolver um nome a quem mais ninguém chamava. Até que chegou o dia em que devolveram um corpo sem a cabeça. Não foi falha de formulário, não foi confusão de saco, não foi acidente. Foi exatamente o que pareceu ser e a forma como trataram o assunto. Por isso estou contando aqui. Era um indigente, mais um entre tantos. Entrou no registro como 237B, homem pardo, idade estimada entre 50 e 60 anos, sinais claros de abandono, barba longa, magreza extrema, lesões de psoríase, pés ressecados e rachados, traços visíveis de esquizofrenia sem tratamento. Dava para perceber nos olhos, na expressão congelada mesmo sem vida. Causa da morte, falência múltipla de órgãos decorrente de desnutrição grave. Laudo seco, objetivo, igual a tantos outros. Como ninguém apareceu para identificá-lo, ele foi colocado na fila de conservação, aquelas 48 horas em que o corpo fica aguardando liberação ou algum parente. Só que naquele fim de semana o IML estava superlotado. Tinha mais corpos do que a capacidade de refrigeração conseguia suportar. Isso acontece em períodos assim. Temos convênio com uma universidade local que recebe temporariamente os corpos excedentes, procedimento padrão e autorizado. Eu mesma assinei o termo de transferência, corpo 237B, saco lacrado, selo com hora e data. Tudo dentro da regra. 3 dias depois o corpo retornou. Mesmo saco, mesmo lacre, mesmo número de identificação. Mas ao abrir, faltava a cabeça. Só restava o vazio. A pele na base do pescoço estava inteira por fora. Porém o interior estava oco, como se tivessem removido o crânio com cuidado cirúrgico e depois fechado de qualquer jeito. Foi nesse momento que entendi que minha carreira estava acabando. Perguntei primeiro ao coordenador do laboratório de anatomia da universidade. Ele respondeu que o crânio havia sido retirado para fins didáticos, que o corpo era de indigente e, portanto, podia ser usado para ensino. Pedi o termo de doação, nenhum. Pedi documento autorizando, nenhum. Pedi o nome de quem liberou, silêncio total. No mesmo dia, tentei registrar a ocorrência no sistema interno do IML. Quando acessei, o corpo 237B já aparecia como doador voluntário, com o termo de responsabilidade assinado digitalmente, assinatura que não era minha nem de nenhum colega conhecido. Na ficha constava que eu mesma teria removido o crânio a pedido de um curso de neuroanatomia. Não havia nenhum curso desse tipo registrado no semestre. O documento que eu assinei, autorizando apenas o transporte, tinha desaparecido. Confrontei a chefia. Disseram que eu tinha interpretado errado e que, se eu continuasse fazendo barulho, seria afastada por conduta inadequada e violação de protocolo. A frase clássica, você está sensível demais. Na semana seguinte, me colocaram em licença preventiva. Foi quando comecei a investigar casos antigos, corpos que tinham sido transferidos para a universidade, e o buraco se abriu muito mais. Levantei o histórico de 18 casos anteriores, todos de pessoas sem identificação e sem familiares. Em 12 deles constavam registros de manutenção anatômica em local externo. Quando os corpos retornaram, alguns vinham com observações manuscritas do tipo: retorno com alteração óssea parcial, ausência de digital completa por decomposição, vácuo ocular bilateral por deterioração. Só que ao comparar com as fotos do recebimento inicial, em 3 casos a calota craniana tinha sido removida. Em 5 faltavam as mãos. 1 voltou sem os olhos. 2 vieram com a cavidade torácica costurada de forma estranha, como se tivessem mexido internamente e tentado disfarçar. E 1 simplesmente nunca voltou. O que deixa mais desesperador é que todos os registros dessas alterações foram lançados por um usuário do sistema que estava inativo desde 2015. Ou seja, ou alguém reativou essa conta sem autorização, ou alguém de dentro está usando um perfil morto para encobrir remoções não autorizadas. Uma colega do setor técnico me disse uma frase que até hoje me dá náusea. Você está procurando uma cabeça, Lívia, mas esse sistema está cheio de mãos sujas. Comecei a receber envelopes sem remetente em casa, 1 por mês. Dentro, sempre uma foto ampliada de uma parte de cadáver, um osso, uma mandíbula, uma mão. Tudo
Tudo fotografado em bancadas metálicas, com iluminação profissional. Não eram fotos de necrotério. No verso, um bilhete impresso, sempre o mesmo texto. Não são partes, são peças. Cada uma tem dono. Levei as cartas à ouvidoria. Ignorada. Tentei a comissão de ética da universidade, nunca responderam. Falei com 2 jornalistas. Um deles gravou minha entrevista, mas nada foi ao ar. E o mais perturbador é que esse padrão provavelmente continua até hoje. Porque indigente não tem CPF ativo, não tem advogado, não tem ninguém para perguntar. Cadê o que sobrou? Entrou como indigente, saiu como doador. Só que ninguém autorizou nada. E o que aconteceu com aquele crânio? Ninguém nunca soube. Não sei quem vai escutar isso, mas sei que muita gente vai duvidar. Tudo bem. Só preste atenção. Se você tiver alguém desaparecido, alguém que morreu na rua, que não foi reconhecido, que não teve velório, vá atrás. Verifique. Porque às vezes o IML não é o ponto final. Às vezes é só o começo de um caminho que ninguém controla mais. Se você sentiu indignação no estômago ao ler isso, saiba que não está sozinho. Esse relato não é só desabafo, é um alerta. E a pergunta que não sai da cabeça é: quantas outras peças estão por aí, guardadas em prateleiras escondidas, sem nome, sem rosto e sem ninguém para reclamar?